Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. E você está no Divã com Deus. Você tem passado algum tipo de provação nesse tempo que precisa de um escape do Senhor? A gente te convida a assistir esse vídeo e entender que permanecendo fiel, Deus te dá o escape. Fique conosco, que seja abençoado. Nosso texto de hoje está aqui em Daniel 6. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Agora a gente vai lá para o 16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Agora versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? 21. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Esse texto, remete aqui quando Daniel estava lá na Babilônia, e chegou um momento que ele sempre se destacava, Ele e os amigos dele. Inclusive tem um vídeo que a gente fala sobre esses amigos dele, A Escolha Certa, o vídeo. E eles se destacavam ali na Babilônia. Por mais que estivessem cativos, eles se destacavam, e chegou ao ponto que o rei Dario ia colocar Daniel por supervisor ali dos líderes das sátrapas das cidades. Ô, meu amor, então, só pra gente poder dar mais essa contextualizada, então os 4 amigos eles foram levados escravos, cativos, Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente tem o vídeo também deles lá, a fornalha. A gente tem aí Daniel. Eles fazem a escolha certa e eles começam a ser colocados no lugar de governo, porque os judeus em si, eles estudavam bastante, então eles tinham conhecimento. Daniel, ele era chefe de 120 governantes e o rei Dário estava nesse momento para colocar Daniel como governador sobre tudo, abaixo dele, assim como a gente viu em José no Egito, José era abaixo somente do faraó. E ia acontecer a mesma coisa com Daniel. E aí, dentro desse contexto, as pessoas começaram, os próximos dele ali começaram a invejá-lo, a ter ciúmes e a querer, armar contra ele. Sim, é verdade. E esse primeiro momento a gente fica pensando, sempre que as pessoas se destacam, frente às outras, muitas vezes se levantam pessoas que se incomodam com isso e muitas vezes até armam algumas situações, porque o sucesso acaba incomodando. E isso é o primeiro ponto que a gente queria refletir aqui. Por que às vezes
o sucesso do outro nos incomoda? A Bíblia fala que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por que às vezes pra gente é mais fácil chorar com os que choram, consolar alguém, do que se alegrar com a vitória, com o sucesso de alguém? A gente sabe, né, que o ser humano tem algo que é de competição, né, que a gente acaba muitas vezes se comparando, competindo contra as pessoas, e às vezes por um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de fracasso, muitas vezes que nós possamos ter, isso nos leva às vezes a nos compararmos, a competirmos e às vezes até nos entristecermos, nos permitirmos, né, nos entristecer com o sucesso do outro. Só que isso não é de Deus. Então, assim, o primeiro ponto é que a gente seja, né, curado, que a gente tenha um relacionamento com Deus e entenda o nosso valor com Deus, diante de Deus, ao ponto de que, se a gente vir o sucesso de alguém, se a gente vir alguém se destacando do nosso lado, a gente possa se alegrar e não tramar contra e não torcer contra, mas pelo contrário, apoiar. Né? Não foi isso que aconteceu com Daniel. Quando ele foi promovido, né, gerou essa competição e gerou essa trama aqui para poder pegá-lo, né, e prendê-lo de alguma forma. Né? E se a gente colocar, né, meu amor, Daniel sabia a fonte do sucesso. A fonte do sucesso de Daniel era Deus. A Bíblia fala que ele tinha um ritual de oração, de orar 3 vezes ao dia. Então, quando a Bíblia cita aqui que você leu, que eles olharam, no que eles poderiam pegar Daniel? Eles falaram assim, cara, não tem nada, ele é um homem íntegro, um homem justo, então vamos armar onde? Na lei do Deus dele. Então o que a gente entende? Muitas vezes você não está tramando, mas você pode estar nesse contexto, Deus está te destacando, aonde ele te colocou, e existem pessoas muitas vezes que estão querendo te passar a perna. E o que acontece? E aonde que é muitas vezes a pega dessas pessoas? Eles vão olhar na lei de Deus. Então, muitas vezes, você que se denomina um cristão, a Bíblia fala que a gente não pode roubar, a gente não pode matar, a gente não pode mentir. Então as pessoas vão tentar armar situações para que você conte uma mentira, nem que seja aquela famosa mentira pro bem, mentirinha pro bem, ou que você faça alguma coisa, participe de alguma roda, de alguma piada, para o quê? Para que você seja pego na lei de Deus. E Daniel, quando ele ouve isso, que o decreto foi estabelecido, a primeira coisa que ele faz é sair correndo, entre aspas, e vai cumprir o ritual dele, ele vai orar. É muito interessante, né? A Bíblia fala que eles não encontraram nada em Daniel que pudessem incriminá-lo. Sim. Né? E aí é uma autorreflexão também, sabe? Um tempo pra gente refletir. Será que as pessoas, quando olham para nós, né, não encontram nada? Será que a gente consegue, né, cumprir, né, a vontade de Deus, ser obediente à palavra de Deus ao ponto das pessoas não encontrarem nada que deponha contra nós? Sim. Né? E como você falou, né, quando Daniel teve essa ameaça, o que ele faz? Ele corre para a rotina dele. Então, assim... E não muda nada. Não muda nada. Será que até que ponto, sabe, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fidelidade com Deus, ela permanece quando nós recebemos uma ameaça, uma notícia ruim? Sim. Daniel deixa o exemplo para nós, né? Ele poderia ter se escondido. E orar no banheiro escondido, né? Poderia se esconder para orar, para que ele não fosse, né, pego por aquelas pessoas. Sim. Mas não, ele continuou, ele não negou a Deus. Sim. Ele continuou vivendo de acordo com o que ele vivia, fiel a Deus. E qual é a consequência da minha fidelidade? As consequências virão. A Bíblia fala isso, que põe à tua frente a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Daniel escolheu ir continuar com a rotina dele, continuar orando. E o que foi reservado para Daniel? Uma cova com leões famintos. E sabe, o rei não queria jogar. Se a gente ler o contexto aqui, até tinha... Cara, lê esse texto na sua casa, sabe? O rei não queria, mas o rei coloca Daniel lá que ele não podia voltar atrás com a palavra dele. E Daniel passa uma noite na cova. Uma coisa que sempre me chama a atenção, que para mim uma noite significa um ciclo. Ela começa e termina. Então esse momento difícil que você está passando por ser fiel ao Senhor, eu quero te dizer que o Senhor te fala hoje, nesse vídeo, tem um começo e tem um fim, vai passar. E o que acontece?
o Senhor livra Daniel dentro da covas dos leões. Deus, de uma forma sobrenatural, né, envia um anjo e os leões não tocam em Daniel, né? Isso fica para nós como encorajamento. Sim. Se permanecermos fiéis, Deus vai mover céus e terra, Ele vai fazer de uma forma natural, vai fazer de uma forma sobrenatural, mas Ele vai nos livrar. E isso vai servir de testemunho, porque Sim. o que o rei faz, né, na conclusão desse texto que a gente leu? Ele lança um decreto reconhecendo o Deus de Daniel. Ou seja, a nossa fidelidade, ela vai servir de testemunho em relação ao nosso Deus. Ela vai depor a favor do nosso Deus. Ela vai fazer o nosso Deus ser conhecido àqueles que fazem parte da nossa vida de alguma forma. E é isso aí. E esse é o nosso vídeo de hoje. Você acompanha a gente nas mídias sociais, Facebook, se você não se inscreveu Instagram. aqui no nosso canal, né? Se não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa um like aqui no vídeo. E que Deus te abençoe. Amém. Amém.